ano, tudo bom com vocês? Então, essa semana nós estamos de volta com matemática e o assunto que vocês irão estudar no capítulo 5 é figuras geométricas espaciais e lá vocês irão aprender a diferença entre prismas e pirâmides. Então, esse vídeo que a tia preparou está muito interessante. Peço para que vocês assistam com atenção, marquem os principais pontos da leitura, ok? E realizem as atividades. Se tiverem alguma dúvida, podem chamar tanto a mim quanto a tia Tati lá no nosso grupo do WhatsApp, no horário de 1 às 4 da tarde. Um beijo e amo você! Então, quarto ano, como a tia disse lá no vídeo, nós estamos aqui no capítulo 5 e o nosso tema é figuras geométricas espaciais. E hoje vocês irão aprender a diferenciar prismas e pirâmides. Então, vou pedir para que vocês acompanhem a leitura agora aqui comigo e marquem os principais pontos. Diz assim: os alunos do quarto ano construíram modelos de poliedros usando cartolina. Observe. Bom, esses alunos do quarto ano construíram esses sólidos que vocês estão vendo aqui embaixo. E os sólidos de cima e os de baixo têm diferenças na hora da gente classificar. Esse ponto aqui é muito importante, peço para que vocês marquem. Diz assim: os modelos de sólidos construídos são exemplos de poliedros. Eles apresentam apenas faces planas e podem ser divididos em dois grupos, prismas e pirâmides. Então, o que o livro fez aqui para gente, para que a gente consiga identificar com mais facilidade a diferença desses poliedros? Dividiu. Os prismas foram todos esses poliedros citados aqui em cima. Ó, todos esses de cima são os prismas. As pirâmides são esses que foram citados nessa segunda linha. E o livro colocou aqui nessa coluna. Então, tudo que estava em cima era prisma e os de baixo, pirâmides. Aí, na página 33, o livro traz pra gente os elementos, tanto de prismas quanto de pirâmides. Então, diz assim: observe os elementos de um prisma e de uma pirâmide. Como que eu vou identificar? Vocês vão observar aí pelo livro de vocês. Esse ponto aqui de junção de uma linha com a outra, na hora de construir esse sólido, são os vértices. As laterais, as linhas, são as arestas. E o lado inteiro são as faces. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, esse aqui que a tia já construiu. Então, olha só. Esse que a tia já construiu, ó, que ele já está pronto, montadinho, que vocês também irão montar. Esse pontinho aqui de junção entre uma linha e a outra, esse pontinho aqui, é um vértice. Essas linhas, ó, essa linha, essa daqui são as arestas. E cada lado é chamado de face, ok? Tanto nos prismas, quanto nas pirâmides, ó. Os pontinhos aqui de junção das arestas são os vértices. Cada lado, na hora de montar uma pirâmide, é chamado de aresta. E os lados são as faces. Aí aqui embaixo diz assim: vamos observar agora as características dos prismas e pirâmides. Quais são as características que os diferenciam? Prismas. Os prismas apresentam duas faces idênticas que são chamadas de bases. Então, ó, aqui o livro traz pra gente, aponta pra gente a base, tanto a de cima quanto a de baixo, a superior e a inferior. Elas são idênticas, em cima e embaixo, então é chamado de base. E as outras faces são chamadas de faces laterais e são formadas por retângulos. Então, se você observar aqui, ó, realmente a face lateral tem um formato de retângulo, de todo esse prisma. Então, as faces laterais, formato de retângulo. As bases de cima são iguais, são duas bases. Já as pirâmides apresentam apenas uma base, que é a inferior, porque a parte de cima não tem base, é um ponto, é um vértice. Então, só tem base aqui na parte de baixo.
E as demais faces são chamadas de faces laterais e são formadas por triângulos. Então, realmente, se você observar essa pirâmide aqui, as laterais são formadas por triângulos. Aqui, no caso, eu tive um triângulo, 2, o de trás 3 e esse da lateral esquerda 4. 4 triângulos formando essa pirâmide aqui. E a base quadrada. Então, a principal diferença é essa. Prisma, eu tenho duas bases. Pirâmide, eu tenho uma só. Prismas, as faces são formadas por retângulos. E nas pirâmides, as faces são formadas por triângulos. Página 35, chegamos nas atividades. Na questão de número 1, contorne o prisma que apresenta 6 faces quadradas. Ou seja, todas as 6 faces devem ser quadradas. Observando todos esses prismas aqui que foram citados, o único que se encaixa nessa descrição é o terceiro. Esse prisma ele tem um nome, e o nome dele é cubo. Vocês também conhecem como dado, né? Quando vocês estão brincando em alguma atividade, às vezes precisa de um dado para realizar. Então, o cubo, ele também tem esse formato de dado, esse formato popular de dado. Então, vocês vão circular a terceira imagem e escrever cubo aqui na linha. Na número 2, traga para a sala de aula uma caixa de creme dental vazia e construa os modelos de prisma e de pirâmides do material de apoio. Bom, como nós estamos no ensino à distância, nós vamos fazer uma adaptação nessa atividade. Lá no material de apoio, vocês vão encontrar esses 3 sólidos aqui desmontados. Ó, que a tia já montou. Eu já montei os sólidos aqui para que vocês observem como eles deverão ficar montados, ó. A tia já montou e já colou. Vocês vão encontrar lá no material de apoio. Esses 3. E aí, observando esses sólidos que vocês vão montar, depois em casa vocês podem brincar e se divertir. Vocês, com base nesses, irão observar esses 4 aqui, que no livro de vocês está em branco. Eu só coloquei aqui já colorido para que vocês consigam visualizar melhor a atividade. Então, o que o livro pede? Para que vocês separem esses 4 lápis de cor, vermelho, amarelo, verde e azul. E vocês vão pintar os sólidos mediante a classificação de cada um. Por exemplo, o sólido que apresenta 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. É o sólido que vocês irão pintar de vermelho. Então, aqui vocês deverão contar, mediante os sólidos, qual deles apresenta 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Na contagem, vocês vão perceber que o que se encaixa é justamente o primeiro, que é o paralelepípedo. Ele apresenta 6 faces, ó. 1, 2, 3, 4, a parte da frente 5 e a parte de trás 6. Ele tem 6 faces. 12 arestas, ele tem 12 linhas, se você contar, você vai ver que tem 12 linhas. E 8 vértices, 8 pontinhos de junção dessas arestas. Então, como ele se encaixa nessa descrição, você vai pintar ele de vermelho. Os outros, sucessivamente, você vai observar qual que se encaixa na descrição. Em 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. Vai encontrar o sólido correspondente e vai pintar. Nesse caso, é esse último aqui, que é a pirâmide de base quadrada. Ela se encaixa na descrição. Depois você vai observar 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. Essa segunda figura, que é o prisma de base triangular. A base triangular, ó, a parte de cima e a parte de baixo. É esse aqui. E por último, 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. É esse aqui, o último que sobrou, que é a pirâmide de base triangular. A parte de baixo triangular. Então, esse vocês irão pintar de azul. Página 36, questão de número 3. Ligue cada conjunto de sólidos à característica que o descreve. Na verdade, são mais de uma característica que está descrevendo cada grupo desse.
Por isso que vocês estão já observando aqui pelo meu livro que várias setinhas saem de um único grupo. Então, os prismas, quais são as características que descrevem os prismas? A primeira, tem duas bases idênticas. Se você observar todos esses prismas, você vai ver que a base superior e inferior é idêntica e as faces laterais também. Apresentam apenas superfícies planas, também está correto em relação aos prismas, e as faces laterais são retangulares. Realmente, aqui nos prismas, todas as faces laterais são retangulares. Então, essas são as características, é daqui que você vai ligar. Já as pirâmides, quais são as características? Tem algumas que são iguais às dos prismas. As pirâmides, elas apresentam apenas superfícies planas, igual aos prismas. As pirâmides têm apenas uma base, aí já é diferente, só a base inferior que elas têm. As pirâmides, o número de vértices é igual ao número de faces, também é uma característica delas. E em relação às pirâmides, as faces laterais são triangulares. Toda lateral é formada de triângulos, tá bom? Então, vocês vão vão ligar essas características. Bom, qual dessas características é comum, ou seja, tanto para prismas quanto para pirâmides se encaixa? E é justamente essa segunda característica aqui, em que prismas e pirâmides apresentam apenas superfícies planas. É a única característica que eles têm em comum, tá bom? Na questão de número 4, marque com um X a caixa cuja forma se assemelha a um prisma de base triangular. Você deve encontrar um prisma, onde apresenta lá as duas bases, e a base superior e inferior tem que se assemelhar a um triângulo, base triangular. Observando essas três figuras, qual dessas se encaixa na descrição da número 4? Muito bem, a última figura, tá? Então aqui, ó, as bases têm um formato triangular, de triângulo. Então essa última questão você vai marcar um X, ok? Passando para a página 37, na questão de número 5, a união das figuras planas dadas nos itens a seguir formam poliedros. Marque com um X o poliedro que podemos formar em cada situação. O que o livro fez? Ele pegou um poliedro, um sólido geométrico, e desmontou. Aqui na letra A, você vai observar esse poliedro, esse sólido desmontado. Então, o livro está perguntando o seguinte: se eu montar com essas peças aqui, qual dessas três figuras eu vou conseguir formar? Então, você tem que observar o formato desses lados para você conseguir identificar como que ele ficaria montado. Então, observando essas peças, a opção que melhor se encaixa é essa opção aqui do meio, ó, a segunda opção. Você realmente observa que todas essas peças conseguiriam se encaixar aqui nesse segundo exemplo, tá bom? Aqui na letra B é a mesma coisa. Eu tenho essas partes aqui de um poliedro e eu preciso identificar qual desses sólidos eu conseguiria montar com essas partes. Então, aqui na letra B, a melhor opção é a primeira, é onde você vai fazer um X. Por mais que a terceira opção seja bem parecida, mas o que está diferenciando é justamente o formato da base, ó. Aqui eu tenho uma base com 5 lados, já aqui eu já tenho uma base com 6 lados, ó. É diferente o formato dessa base. E aqui já é igual. Então, vocês vão marcar a primeira opção, tá bom? E aqui na questão de número 6, quantas caixas na forma de prisma foram usadas nesse empilhamento? Essa questão ela é de observação. Você vai precisar observar para tentar identificar quantas caixas foram utilizadas aqui para empilhar, né, para formar esta figura.
Bom, se vocês conseguem identificar assim como eu, vocês vão observar que tem a parte de trás dessa figura e a parte da frente. Na parte de trás, eu percebo que tem aqui, ó, 1, 2, 3 caixas. Então, do lado também tem umas 3. 4, 5, 6. Desse lado aqui também eu tenho mais 3. 7, 8, 9. E 2 aqui em cima, ó, 10, 11. Então, só a parte de trás eu tenho 11 caixas. Aí eu vou para a parte da frente, que é mais fácil de contar. Mais uma caixa, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, ao todo, essa figura aqui ela é composta de 18 caixas. É o que você vai escrever aqui na linha. Então, agora, quarto ano, chegamos aqui na página 38, questão de número 7. Marque com um X a planificação correta de cada poliedro. Bom, esses poliedros aqui citados nessa atividade, 3 nós já tínhamos montado. Então, o que eu fiz e vou orientar que vocês façam o mesmo, é desmontar. Ó, o azul, amarelo e o verde. A tia desmontou, ou seja, abriu. Planifiquei esses poliedros. O único que a gente não tinha era o primeiro, que é o paralelepípedo. Mas se você tiver em casa uma caixa de creme dental, uma caixa de remédio, vai ter possivelmente o mesmo formato. Eu tinha aqui uma caixa de remédio, ó, ela fechadinha, tem o mesmo formato do paralelepípedo citado aqui no livro. E aí, para planificar, eu abri essa caixa, tá bom? Então, com essa observação e o material que nós já temos, a gente vai responder essas questões. O que a gente vai precisar fazer é assinalar, marcar com um X ao lado da planificação correta de cada poliedro. Então, o paralelepípedo, aonde eu encontro a planificação correta? É a primeira e a segunda imagem. A primeira e a segunda imagem mostra opções de planificação do paralelepípedo, então vocês poderão marcar. Se vocês tivessem essa imagem aqui maior, como eu tenho aqui essas e a caixa de remédio, e resolvessem montar, vocês com essas duas opções conseguiriam chegar novamente na figura montada, que é esse paralelepípedo, tá bom? A segunda situação, eu tenho aqui uma pirâmide de base quadrangular, quadrada, e a planificação que eu vou encontrar, a melhor planificação, é a primeira e a terceira opção. É esse aqui que a tia tem em azul, ó. Se você observar, é igualzinho. Aqui tá verde e aqui eu tenho em azul. Então, essa opção está correta. E essa primeira também, tá bom? Terceira opção, eu tenho aqui esse poliedro e vou identificar a planificação correta dele. Vocês também já têm em mãos, é a figura amarela. Então, a melhor opção é a segunda, ó, igualzinho ao que está no nosso livro, inclusive até na cor. Então, a planificação desse sólido é essa figura aqui, a segunda opção. E a nossa última opção, a planificação desse poliedro no livro está em laranja e nós estamos aqui em mãos do material de apoio na cor verde. Então, eu vou encontrar, na verdade, aqui dois exemplos de planificação. A primeira e também a última opção. Então, vocês também podem marcar um X na última opção, tá bom? Chegamos agora na questão de número 8. Observe o formato desses dados. Esses dois dados aqui, o vermelho e o verde. Primeira pergunta, letra A. O dado vermelho tem o formato de qual poliedro? De qual sólido geométrico? Então, o dado vermelho ele tem um formato de... Quem respondeu cubo acertou. Tem o formato de cubo. É o que você irá escrever aqui na letra A. Letra B. O dado verde tem o formato de qual poliedro? Esse dado verde aqui. Pela imagem, a gente consegue observar que lembra uma pirâmide. Muito bem. Então, você vai escrever aqui na letra B, pirâmide. Na letra C, qual figura plana forma
qual figura plana forma da base do dado verde? O dado verde, a base dele. Ó, você consegue observar a base logo aqui em frente. Lembra o quê? Lembra que tipo de figura geométrica? Um triângulo, né? Ó, 3 lados, lembra um triângulo. Então, você vai escrever triângulo aqui. E a base do dado vermelho? Lembra que tipo de figura geométrica? Muito bem, um quadrado, ó, 4 lados iguais. Então, você vai escrever quadrado aqui. Letra D. Ao lançar o dado vermelho, qual a chance de se obter como resultado um número par? Bom, vocês bem sabem que num dado a gente consegue identificar 6 lados. Se a gente consegue identificar 6 lados, que é o número 1, vou escrever aqui para vocês. Ó, observem aqui, ó. A gente tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. São os números que a gente identifica num dado. Desses números são pares. O 2, o 4 e o 6. E aí o livro nos pergunta, qual é a chance de se obter como resultado um número par? Como que eu identifico uma chance? Eu vou pensar, quantas faces, quantos números eu tenho no dado? É de 1 a 6, então eu tenho 6 números. E desses 6, quantos são pares? São 3, o 2, o 4 e o 6. Então, a chance de sair um número par é 3 a cada 6 números. Eu tenho 3 possibilidades a cada 6 números, que é o todo. Então, aqui na letra D, vocês poderão escrever. A chance é de 3 em 6. Porque eu tenho 3 números pares dentro dessa lista aqui, que é composta por 6 numerais. Tá bom? E para finalizarmos, vocês irão encontrar aqui o Agora Eu Sei, página 39. É aquele resumo que a tia sempre pede para que vocês leiam com bastante atenção. E aqui vocês vão observar os principais pontos desse capítulo, que foi curtinho, mas foi bem interessante da gente estudar, né? Então, o primeiro ponto interessante que eu vou pedir para que vocês marquem, o que nós aprendemos na aula de hoje? Identificar os elementos de um prisma e de uma pirâmide. Quais elementos são esses? Vértice, aresta e face. E aqui também, o vértice, a aresta e a face. Outro ponto importante discutido na aula de hoje, observar as diferenças entre as formas das bases dos prismas e das pirâmides. Então, nós vimos na aula de hoje que os prismas têm 2 bases iguais. Já as pirâmides têm uma única base. Prisma eu encontro base superior e inferior. Pirâmide só inferior. E outro ponto importante que aprendemos hoje, reconhecer as características dos prismas e das pirâmides. Cada prisma, cada pirâmide, cada poliedro desse estudado tem uma característica, que é a quantidade de vértices, de arestas e de faces. Então, é muito importante a gente reconhecer as características de cada um. Então, 4º ano, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se surgir alguma dúvida, vocês já sabem o que fazer. Podem procurar tanto a mim quanto a tia Tati lá no nosso grupo do WhatsApp. Um beijo, até semana que vem.